Todo cristão ou é um missionário ou é um impostor. E se eu te dissesse que você já tem um chamado missionário, mas talvez esteja ignorando ele? E a maioria dos cristãos acredita que missão é só para alguns. Mas será que isso é verdade? Se você não me conhece, eu me chamo Gabriel Meirelles, eu sou missionário há mais de 10 anos. E tenho servido aqui no continente africano há 8 anos, sendo que atualmente moro em Gana. Se você não segue o nosso canal ainda, já aproveita para seguir e acompanhar a nossa família em missões e nos apoie nessa jornada. E hoje eu quero compartilhar não só o que a Bíblia diz, mas também o que eu aprendi vivendo isso na prática. Bom, então vamos ver primeiro o que é um chamado missionário. Muita gente pensa que é uma experiência sobrenatural, algo extraordinário que acontece só com algumas pessoas. Mas, biblicamente, chamado missionário não começa com uma experiência. O chamado começa com uma ordem. No livro de Mateus, capítulo 28, Jesus diz assim: Ide e fazei discípulos de todas as nações. Isso não é um convite. Ele não está dizendo, se você quiser, vai lá, faz discípulos. Não, isso foi uma missão dada para nós. E a missão é algo que precisa ser cumprido. Então vem a pergunta mais importante: todo cristão tem um chamado missionário? E a resposta bíblica é simples: sim. Se você é discípulo de Jesus, essa ordem também é para você. Essa é a sua missão. Quem tem uma missão é missionário. Então não faz sentido eu seguir a Jesus e não fazer nada para que outras pessoas conheçam a ele. Então eu vou dizer de novo: todo cristão ou é um missionário ou é um impostor. Forte, né? Mas então vem a segunda pergunta: Deus pode mudar o chamado de alguém? Aqui é importante entender uma coisa: o chamado geral não muda. Esse chamado, essa missão, essa ordem continua sendo a mesma coisa: anunciar o evangelho, ponto, para todo mundo. Mas a forma, o lugar, o tempo, isso pode mudar. Um exemplo claro é Paulo na Bíblia. No livro de Atos, capítulo 3, ele é enviado. Aliás, isso é um assunto para outro vídeo que eu quero elaborar um pouco mais. Mas todo missionário tem que ser enviado, ok? Esse é o modelo bíblico. Então, voltando, no capítulo 3, a gente vê Paulo que foi enviado. Mas um pouco depois, em Atos 16, ele é impedido de ir para alguns lugares. Ou seja, o chamado continua. Ele precisa compartilhar o evangelho, mas a direção pode mudar. Então, por exemplo, eu servi num país chamado Chad, que fica aqui na África também. E eu servi por alguns anos nesse país. Mas em 2024, Deus mudou a direção e trouxe eu e minha família para Gana, um país também aqui na África. O meu chamado, a minha missão, permaneceu a mesma coisa, mas o direcionamento mudou. Mas então talvez você esteja se perguntando: como confirmar um chamado missionário no sentido daquele missionário mais tradicional, que é enviado para outra nação? E muita gente fica esperando um sinal, uma voz, uma experiência marcante, um anjo vir e falar para onde ir. Mas olha isso: Paulo não ficou parado esperando. Ele já estava em movimento, ele já estava pregando, servindo, se envolvendo, e no caminho Deus foi direcionando. Então, uma dica que eu te dou é: continue servindo onde você está, na sua igreja, pregando para as pessoas que você conhece, na sua escola, na faculdade, no trabalho, onde for. Porque uma pessoa que não é bênção na sua igreja local, na sua casa, ela não vai ser bênção em outro país, num campo transcultural. Se você não fala de Jesus aí na sua cidade, você acha que vai falar de Jesus no outro lado do mundo? Então fica aqui a reflexão, né? Então talvez a pergunta não seja: como eu descubro o meu chamado? Mas sim: eu já estou obedecendo o que Deus já mandou? E tem uma outra pergunta que as pessoas fazem, que é: por que Deus chama algumas pessoas e não outras? A verdade é que Deus chama a todos, mas nem todos respondem. A missão não é feita só em outro país. A missão começa em casa, na sua cidade. É verdade que alguns vão, são enviados, mas tem aqueles que sustentam, intercedem, mas também continuam compartilhando sobre Jesus, onde eles estão. O chamado para fazer discípulos é o mesmo para todos aqueles que seguem a Jesus. Mas existem aqueles que simplesmente ignoram. O problema não é falta de chamar, o problema é falta de resposta. Depois de 10 anos no campo missionário, eu posso te dizer uma coisa com certeza: missão não é sobre talento, é sobre disponibilidade. Você pode evangelizar, discipular, contribuir financeiramente, apoiar missionários,
usar suas habilidades. Sempre existe uma forma de participar. O que não existe é um cristão sem responsabilidade. Você não precisa de um chamado missionário, porque se você segue a Jesus, você já recebeu um. Mas precisamos de obediência para cumprir a ordem que Jesus nos deu, seja na sua cidade ou nos confins da terra. E agora eu quero saber, você já tinha pensado nisso dessa forma? Comenta aqui como você pode viver missão na sua realidade de hoje. E já faz um favor, curte esse vídeo que vai ajudar o YouTube a entender que esse vídeo pode ser relevante para outro cristão. E compartilhe esse vídeo com alguém que pode estar passando por esses pensamentos a respeito de chamado. E no próximo vídeo eu vou responder uma pergunta que muita gente tem: como ouvir a voz de Deus sobre missões? Que sim, Deus ainda fala e você pode aprender a ouvir.